uma estrada, uma pergunta. Se você tivesse apenas mais um ano de vida, o que você mudaria hoje? Salve, viajantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Simples Estrada. E você está no Reflexão de Quinta. E aí, vamos refletir sobre essa pergunta. Quando a gente ouve essa pergunta, a maioria das pessoas diz: eu viajaria mais, eu casaria, eu teria filhos, eu pediria perdão, eu perdoaria, eu diria mais eu te amo, eu viveria mais. Mas vejam que essa pergunta não quer dizer ou não quer falar sobre a morte, ela quer falar sobre a vida. E na verdade a gente não sabe se a gente tem um ano, um mês, um minuto, um dia, enfim. A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver mais. E aí uma outra pergunta que eu te faço: por que você não está vivendo essa vida que você viveria se soubesse que tem apenas um ano? Por que você não está vivendo hoje? Por que você não está vivendo a vida que você sonha hoje? Fazendo as coisas que você gosta hoje? Deixando para depois o que você deveria fazer hoje, fazer agora? O que te prende? O que te faz deixar para depois? O que te faz acreditar que você vai ter tempo para realizar o que você quer realizar quando algo acontecer? Acredito que não exista uma pessoa que não conheça alguém que diz assim: ah, quando eu me aposentar eu faço. Ah, depois eu faço. Ah, não estou preparado ainda. Ah, não está perfeita a situação ainda. E aí quantas pessoas, eu digo por mim, a minha sogra infelizmente faleceu muito nova, esperando se aposentar para poder aproveitar a vida. E não aproveitou, ela só trabalhou. Ela viveu para os filhos, viveu para trabalhar, para dar condição para os filhos, e ela mesma não viveu. E acredito que cada um tem uma história parecida com essa. Ah, depois eu viajo, ah, quando eu me aposentar, ah, quando eu estiver melhor, ah, não tenho dinheiro, ah, não tenho condição, enfim. Quais são as desculpas que você está dando para você mesmo para não viver a vida que você quer hoje, agora? E também quem não conhece o contrário, aquela pessoa que quer viver toda a vida em um minuto, aquela pessoa que acha que está numa corrida de 100 metros. E na verdade, independente do tempo que a gente tem para viver, a gente vive como se fosse uma maratona. A gente tem que saber dosar o fôlego, as passadas, beber água no momento e na quantidade certa para conseguir chegar no final dos 42 quilômetros. A vida é assim. Independente do tempo que a gente tenha, a gente tem que viver a vida que a gente quer hoje, ou a vida que a gente sonha no hoje, mas a gente tem que saber que o tempo, apesar de não ser infinito, ele não vai acabar amanhã. Então, se eu jogo todas as minhas fichas no hoje, eu fico sem fichas para poder jogar amanhã. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio, o meu equilíbrio, eu devo encontrar, o seu, você deve encontrar. O equilíbrio entre viver a vida que eu sonho hoje, mudar aquilo que eu devo mudar para ter a vida que eu quero hoje, mas pensando no futuro. E uma coisa que eu descobri nessa minha caminhada, depois que eu passei, como eu falei no primeiro vídeo, que eu passei a lutar e viver os meus sonhos, é que o sonho não é o destino, não é o ponto final. E para chegar nesse destino, para chegar a realizar o meu sonho, eu devo viver um pouquinho do meu sonho a cada dia. Porque do ponto onde eu estou até o ponto onde eu quero chegar, existe uma caminhada, uma jornada. E os sonhos, eles não são realizados como um passe de mágica. A gente precisa fazer, agir para que o sonho aconteça. Então, se eu sei isso, eu estou falando por mim nesse momento. Porque ao final dos meus dias, eu estou me sentindo tão realizado, numa sensação de realização mesmo, porque eu identifiquei quais são as ações que eu tenho que ter no meu dia para realizar os meus sonhos.
E aqui eu não digo só da viagem, eu digo do kickboxing, eu digo de ser mensageiro de Deus, eu digo de poder ensinar espanhol e inglês, entre outros sonhos menores. Mas para eu chegar nos meus sonhos, eu tenho que agir todos os dias. E é isso que te dá a sensação que você está em movimento, que você não está parado, que o teu sonho está acontecendo, mesmo que não tenha chegado nele. A verdadeira sabedoria talvez esteja em viver intensamente e não impulsivamente. Intensamente é viver o agora, sem pensar no futuro ou no passado, sendo responsável porque você sabe que tem um amanhã. Independente se vai realmente ter o amanhã ou não. Mas o imprudente, ou viver na imprudência, é viver somente o agora sem pensar no depois. Sem pensar nas consequências das suas atitudes que você faz hoje, o que vão gerar amanhã. Então seja intenso, mas não seja imprudente. E aí aqui eu acrescento mais um termo, a intensidade. É a direção. Porque a felicidade não é feita só de intensidade, mas também de direção. E aí se você perceber, se você viu todos os vídeos, a gente vem numa crescente, numa sequência de evolução do autoconhecimento. Se você está experimentando todas as provocações que eu estou te fazendo, você está crescendo, você está se conhecendo mais. E se conhecer mais é a chave que abre a vida para saber quais desejos são momentâneos, são apenas por prazer momentâneo, e quais desejos ficam, perduram, são perenes, para você alcançar a vida que você quer, independente se você tenha um ano, um mês ou menos. E talvez a pergunta não seja o que você mudaria se você tivesse apenas um ano, mas o que você precisa mudar para que você tenha uma vida melhor a partir de hoje. Se é deixar alguma coisa, se é pegar alguma coisa, se é manter alguma coisa. Mas isso só você pode responder. O que você está adiando por acreditar que ainda tem muito tempo de vida? Quem você está deixando de visitar? Que sonho você está deixando para depois? Que viagem você está deixando para depois? Que restaurante você gostaria de levar o seu amado, a sua amada, que você está deixando para depois porque não tem dinheiro hoje? Estou dizendo para você se endividar. Eu estou dizendo para você se planejar e o quanto antes seja possível você realizar o seu sonho. Existe alguém na sua vida que está esperando o seu perdão? Ou o seu pedido de perdão? Existe alguém na sua vida que está esperando você dizer eu te amo? Eu sinto a sua falta? Jesus nos lembra que devemos viver o presente. E veja que interessante, o presente é o agora, mas olha o nono, é o presente. E ele fala que o dia de hoje, o presente, já tem seus próprios problemas. Para que se preocupar com os problemas que virão amanhã, ou os problemas que já passaram? Viva intensamente, mas seja prudente, sabendo que devemos viver o hoje, nos preparando para o amanhã. Nos preparando para o amanhã, não pensando no amanhã. Porque o amanhã só acontece, ele só vem porque tem hoje. O futuro só vem porque tem o presente. Se nós não tivermos o presente, se nós não estivermos presentes no presente, o futuro não vem. Talvez a maior tragédia não seja morrer cedo. Talvez seja viver tempo demais se planejando para viver e passar tempo de menos vivendo de verdade.
Pessoal, eu quase nunca peço like, eu só coloco aí no vídeo. Mas eu queria te pedir, de modo especial agora, deixa seu like, mas principalmente deixa seu comentário, porque o comentário é o que vai engrandecer o nosso canal, é o que vai trazer insights, vai trazer ideia de perguntas e respostas também. Então, me ajuda nessa. Tá? Se inscreve se você não é inscrito. Fica com Deus e vá viver a sua vida hoje.